Happy to join with you today in what will... Martin Luther King Jr. foi um dos pioneiros na luta a favor dos direitos civis. Pastor batista e ativista político, um líder nato, nos Estados Unidos foi considerado um herói por muitos, e em toda a sua trajetória colocou em evidência seu posicionamento contra o racismo. Vem comigo mergulhar mais a fundo na história existencial deste homem de coragem e bravura que serviu como inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. A luta contra o racismo e a desigualdade social foi seu legado. Olá! Seja muito bem-vindo ao Trajetória. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de novos lançamentos. O nome de nascimento de King foi Michael King Jr. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 na cidade de Atlanta, estado de Geórgia, nos Estados Unidos. Foi líder do movimento de direitos civis de 1955 até sua morte por assassinato em 1968. Na época de seu nascimento foi um momento conturbado dos Estados Unidos. A segregação racial acontecia em muitas partes do país, a separação de pessoas pela cor de pele nas escolas, restaurantes, ônibus e em outros lugares era lei. King tinha dois irmãos, sua irmã mais velha chamava-se Christine King Farris e seu irmão mais novo A.D. King. Seu avô por parte de mãe chamava-se Adam Daniel Williams, que foi pastor na zona rural da Geórgia. Posteriormente mudou-se para Atlanta em 1893, onde foi pastor da Igreja Batista Ebenezer no ano seguinte. Williams é de ascendência afro-irlandesa. Ele era casado com Jane Celeste Parks, que estava grávida da mãe de King, Alberta. King viu seu pai lutar contra a segregação e todas as formas de discriminação. Em sua infância, ainda com 5 anos, King recitava hinos e recitava versículos da Bíblia. No ano seguinte, ele começou a ir à igreja com sua mãe, cantando hinos enquanto ela tocava piano. Como podemos ver, King foi alguém que sofreu discriminação racial e preconceito desde muito novo, e isso foi um estopim que o inspirou para que dedicasse sua vida e força na luta para a igualdade e justiça a todo americano de todas as cores. Em seu posicionamento, acreditava fielmente que a recusa pacífica em obedecer à lei injusta era a maneira mais eficaz de alcançar a mudança social. Quando adolescente, ele inicialmente teve muito ressentimento pelos brancos pela humilhação e discriminação racial sofrida por ele, sua família e seus vizinhos. Já em 1942, com 13 anos, King tornou-se o gerente assistente mais jovem do jornal Atlanta. Naquele ano, King passou a 9ª série e frequentou a Booker Washington High School, a única faculdade da cidade que admitia estudantes afro-americanos. Nesta faculdade, King ficou conhecido por suas habilidades de falar em público e se tornou membro do clube de debates. Durante seu primeiro ano, venceu o primeiro prêmio em uma competição de oratória da Geórgia. Voltando de ônibus a Atlanta, passou pelo momento mais irritante de sua vida, segundo ele, pois o motorista ordenou que ele e seu professor se levantassem e cedessem seus lugares a um passageiro branco. King em sua vida fez muitos sacrifícios a favor dos direitos civis, que por isso foi preso inúmeras vezes em sua vida. Fez um protesto com os estudantes universitários negros em um balcão de almoço segregado, onde negros e brancos tinham lugares diferentes para se sentarem. Mas o então candidato presidencial John F. Kennedy intercedeu para que o rei o libertasse da prisão, uma ação que muitos acreditam que teria ajudado Kennedy a vencer as eleições. King se formou bacharel em divindade pelo Seminário Teológico Crozer em Chester, Pensilvânia em 1951. Fez seu doutorado em teologia sistemática na Universidade de Boston. Quando completou 25 anos, em 1954 foi ordenado pastor da Igreja Batista Dexter Avenue em Montgomery, no Alabama. No dia 5 de junho de 1955, concluiu seu doutorado. King se casou com Coretta Scott em 18 de junho de 1953 e tiveram 4 filhos, Yolanda King em 1955, Martin Luther King III em 1957,
Dexter Scott King em 1961 e Berenice King em 1963. Ele e sua esposa compartilhavam o mesmo compromisso de lutar contra o sistema racista sob o qual ambos nasceram e cresceram. King nasceu em uma família de pregadores pentecostais, o que o facilitou para seus discursos ao público, considerado como um dos maiores oradores dos Estados Unidos. Em seus discursos inspirava grande multidão. No dia 28 de agosto de 1963 proferiu seu discurso histórico "Eu tenho um sonho" nos degraus do Lincoln Memorial durante a marcha em Washington que tinha por objetivo liberdade social e direito a emprego, com mais de 200.000 pessoas o assistindo. Esse foi considerado um dos maiores discursos da história, pois ele foi muito decisivo no movimento americano de direitos civis. Em 1964, o presidente dos Estados Unidos Lyndon B. Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis que proibia a segregação racial em instalações públicas. No mês 1995, uma garota de 15 anos em Montgomery recusou ceder seu lugar no ônibus a um homem branco, quebrando assim a lei locais do sul dos Estados Unidos, leis estas que reforçavam a segregação racial onde afro-americanos eram obrigados a ceder lugar a brancos no ônibus e ficar em pé. No mesmo ano, em 1 de dezembro, o mesmo caso aconteceu com Rosa Parks, que foi presa também por recusar ceder seu lugar no ônibus. Por esses dois acontecimentos, King liderou então o boicote aos ônibus de Montgomery, na qual teve a duração 385 dias, mas King foi preso durante esse boicote, que terminou em caso de polícia e foi parar tribunal distrital, e com isso acabou com toda a segregação nos ônibus de Montgomery. Com o boicote, King foi conhecido e reconhecido nacionalmente o maior porta-voz dos direitos civis. Mais tarde se tornou o primeiro presidente da Conferência de Liderança do Sul. Como presidente do SCLC, ele liderou sem sucesso a luta contra a segregação em Albany em 1962 e foi um dos participantes na organização de um protesto não violento em Birmingham em 1963. No dia 10 de dezembro de 1964, King recebe o Prêmio Nobel da Paz pelas mãos do então presidente do Comitê do Prêmio Nobel em Oslo, na Noruega. Com sua esposa estiveram na liderança de várias manifestações, como em 1965 que realizaram a Marcha Histórica de 5 dias, na qual teve seu início nas cidades de Selma e Alabama, onde os afro-americanos estavam fazendo campanha pelo direito de poderem votar nas eleições. Nesta época, King liderou milhares de manifestantes pacíficos. Acredita-se que King e seus manifestantes andaram cerca de 54 milhas até o capital do estado de Montgomery exigindo direito a voto. King morreu em 4 de abril de 1968, baleado por James Arrey na varanda do Hotel Lorraine. Por isso, nas terceiras segunda-feiras de janeiro de cada ano, alguns americanos saem às ruas para homenagear o ativista dos direitos civis, o dia de Martin Luther King. E aí, gostaram deste vídeo? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!